A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. Ailton Rasgraf, mais uma vez, com a palavra do Senhor Jesus, a palavra de vida e de salvação. Glórias a Deus. Mentirosos são todos aqueles que dizem que o pai Abraão era mentiroso. Mentirosos são eles, porque na boca de Abraão não havia dolo. Simplesmente pelo fato de ele ter dito uma vez a Faraó, rei do Egito, que Sara era sua irmã, chamam-no de mentiroso. E por outra vez ele ter dito a Abimeleque, rei de Gerar, que Sara, a sua mulher, era sua irmã, chamam-no de mentiroso. Mentirosos são todos esses que chamam o pai Abraão, o pai da fé, de mentiroso. Em Gênesis, vamos ler as duas passagens para podermos entender melhor. E depois, no final, o pai Abraão explica o porquê disse que Sara, a sua esposa, a sua mulher, era sua irmã. Gênesis 12, versículos 10 ao 20. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão, era Abrão ainda nessa época, não era Abraão, ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Olha, enfatizando também que uma mulher de 89 anos de idade, hein? Era sobremaneira formosa, ao ponto que os egípcios se apaixonaram por ela. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser ela tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Glória ao Senhor Jesus. Aqui foi a primeira ocasião, o primeiro acontecimento, a primeira vez em que o pai Abraão disse que a sua mulher era sua irmã. E em Gênesis 20 tem a conclusão deste assunto e a explicação porquê de Abraão ter dito que Sara, que era sua mulher, sua esposa, era sua irmã. Vamos lá? Gênesis 20. Gênesis 20. Gênesis 20. Partindo Abraão, aqui, ele já deixara de ser Abrão. E o Senhor Deus agradeceu ele, porque ele foi fiel, justo e não era mentiroso, ao ponto de transformar o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidões, pai das nações.
Pai de todos os crentes. Glórias a Deus. Amém. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Glórias a Deus. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Glórias a Deus. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, ela é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Seu Deus é piedoso, maravilhoso. Ele protege os inocentes. Por isso que temos que evitar o pecado. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Olha, começando a justificação de Abraão. Intercederá por ti, e viverás. Aleluia. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Pensando Abimeleque que Abraão tinha mentido, assim como muitos continuam ensinando que Abraão tinha mentido, que Abraão era mentiroso, porque teria mentido mais de uma vez. Versículo 10, continuando. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, olha, vem a resposta de Abraão. Devemos perguntar a Abraão, por quê? E ter dito que Sara, que era sua esposa, sua mulher, era sua irmã. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Olha, aqui vem a resposta. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã. Ela é, de fato, também minha irmã, disse Abraão. Filha de meu pai, e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo não ia fazer Abraão pai de multidões se ele fosse mentiroso, se ele fosse falso, caluniador. Abraão era justo, homem íntegro e justo, semelhante também a Jó. Pois aqui está a resposta. Sara, que era esposa de Abraão, também era irmã de Abraão, irmã de sangue. Abraão e Sara eram irmãos consanguíneos. Eram filhos do mesmo homem chamado Terá. Terá era pai de Abraão e pai de Sara, esposa de Abraão. Então, ele não mentiu, porque os dois reis, o rei do Egito, o faraó, e o rei
de Gerar, o Abimeleque, não perguntaram se era esposa dele ou se ele era esposo dela. Apenas perguntaram que a mulher era dele. Ele apenas ocultou. O Senhor Deus nos permite ocultar. Ocultar, não falar tudo, não precisa de falar tudo. Principalmente para os ímpios. Não precisa de falar tudo sobre nós. Eles perguntaram, essa mulher é o que é sua? Aí o pai Abraão apenas revelou a parte de irmandade. Que Sara era irmã dele. E o pai Abraão, irmão de Sara. Onde está a mentira de Abraão? Mostre-me a mentira de Abraão. Pois Terá, né, que teve 3 filhos, homens, também teve uma filha, uma mulher, que era do nome Sarai, que foi Jesus, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, mudou o nome dela de Sarai para Sara. Só um instantinho, meus irmãos, por favor, volto já. Voltei, meus irmãos e amigos queridos. Pois não somos obrigados a falar tudo que somos ou que fazemos. Quando vamos para uma entrevista de emprego, no caso eu mesmo, eu não vou falar todas as habilidades que eu tenho, todas as funções, todos os conhecimentos. Eu falo aquilo que é necessário para chegar àquele objetivo. E se um ladrão, um criminoso, né, ou seja, um ladrão ou um assassino, ele tem o direito perante a justiça de ficar calado, de não falar tudo, né, assim como a polícia quando detém alguém, né, que supostamente é um criminoso, aí ele fala, a polícia fala, tens o direito de ficar calado. E por que Abraão seria obrigado a falar tudo sobre a vida dele? E o pai Abraão tão íntegro, que até o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai de todos os santos, ele deu testemunho do pai Abraão. Ele mesmo chegou para o próprio filho e deu testemunho do pai. E mandou o filho seguir os caminhos do pai, né, que é a verdade do Senhor Deus. E como está lá em... Perdão, irmão, só um instantinho, por favor. Em Gênesis 26, o próprio Senhor Deus deu testemunho da integridade de Abraão para Isaac e que serve para nós, né? Por isso que foi registrado. E Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, olha, foi Isaac a Gerar. Avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, o Senhor, todo com letra maiúscula, que é o Todo-Poderoso, né? É o Pai do Senhor Jesus. E disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Glórias a Deus. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão bem abençoadas todas as nações da terra. Ó, versículo 5. Atentemos ao versículo 5 de Gênesis 26. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. A minha palavra. Se Abraão obedeceu a palavra do Criador, do Todo-Poderoso, perdão por minha emoção. Se o pai Abraão obedeceu, não havia dolo, não havia mentira nos lábios de Abraão. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Uma das principais leis está escrito, não mentirás, não darás falso testemunho. Isaac, pois, ficou em Gerar. Glórias a Deus. E também depois diz que Isaac também mentiu.
mentiu, porque Isaac também disse para o rei de Gerar, lá no futuro, que Rebeca era sua irmã. Aí outros dizem também de Isaac, aproveitamos aqui mais uma palhinha. Ou seja, mais um ouro, né? É ouro, a palavra de Deus é ouro. Ouro puro. Pois, se nós pessoas que a gente nem conhece, se esbarra na igreja, e a gente saúda, chama de irmãos, irmãos pela fé em Cristo Jesus, e o seu próprio Criador, o Senhor Jesus Cristo, nos chama de irmãos, e Ele não se envergonha de chamar nós de irmãos, porque Rebeca não era irmã na fé de Isaac. Certamente Rebeca era irmã de Isaac, por causa da fé no mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus do pai dele. E Rebeca servia fielmente ao Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, o esposo dela. E nisto, a Rebeca, né, além de ser prima de Isaac, também era irmã de Isaac, pela fé num Deus de Abraão e num Deus deles mesmos, que é o nosso Deus hoje em dia, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aleluia, glórias a Deus. Sejam o Senhor Jesus e o Pai Abraão verdadeiros, e todos aqueles que procuram pedra de tropeço na Bíblia, sejam mentirosos. O Senhor Jesus, o anjo do Senhor, o Senhor dos exércitos, é verdadeiro. E Abraão foi fiel em toda a casa do Senhor Deus, do Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Abração, meus irmãos e amigos. Agradeço por tudo. Paz, saúde, sucesso e vida eterna em Cristo Jesus. E fazer lembrar do nome do Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas e nos leve para a glória, salvação e descanso eterno dEle. Amém. Abração. Beijo. Fui.